microfones, quem consegue. Como é que faz isso aí? Eu vou desativar aqui para você. De alguns. Bom, começou a gravação, Meirinha, pode começar. Tá, mas não esqueça que você vai ter que desligar alguns microfones, tá bom? Tem pessoas que não sabem. Sim. Então, boa noite a todos. Estamos todos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Maria, passa à frente. Maria, vá abrindo as portas para a gente. São José, obrigado, São José, pelas suas bênçãos. Muito obrigado, São José, por ter conservado o exemplo de família para nós. Jesus, como queremos te seguir, como queremos cada dia estar melhor, como estamos querendo essa transformação para ser merecedor de estar um dia aí ao seu lado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Invocando agora o Espírito Santo, para que ele venha nos iluminar, para que ele venha nos mostrar, para que ele venha nos ensinar a como transformar tudo em nós, a como saber fazer escolhas boas, a como mudar o rumo da nossa estrada. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor e nosso. Amém. Uba! Já estamos no 7º dia. Vamos dar as boas-vindas aos nossos participantes, aqueles que têm nos ajudado, aqueles que têm acreditado nessa novena, nesse nosso sim de todo ano. A Liette será a nossa narradora, o Ádua, o Jesus, o Hector será o evangelista Marcos, o Eric, o João Batista. Tia Eva fará um momento de meditação da música, o Eiler será o nosso leitor da palavra. Viviane para casa, e a Luana deve chegar um pouquinho atrasada, e ela vai continuar com a gravação e a produção da novena. Bem, então vamos, daqui a pouco a gente volta a se encontrar na meditação, e agora eu vou deixar com a Liette. A Liette pode continuar daquele jeito, tá? Que a gente combinou. Ok. Como humilde carpinteiro, tenho minha vida vivido. Madeira e pregos, meu labor o dia inteiro. Como posso ser o pai do teu ungido? Eu desejo ardentemente te servir. E mesmo tendo ao meu lado o teu amor, também anelo o Messias que há de vir. Como posso ser o pai do meu Senhor? Pai, em uma vila tão pequena, tua serva vive sem ostentação. Sou apenas uma simples nazarena. Como dar à luz o que trará tua salvação? Mas meu espírito em meu Deus se alegra. Minha alma engrandece ao Senhor. Contemplaste
e escolheste tua serva para dar à luz o que será meu Salvador. Sorri, povo eleito do Senhor. Louvai, tens um poderoso Deus, grandioso em misericórdia e amor. Como o homem vem libertar os seus. Sorri, Israel, teu Deus te ouviu. Louvai, se aproxima. Se aproxima a redenção. Subirá ao trono o rei como nunca existiu, e trará a todo homem, enfim, a salvação. Hoje, vamos ouvir o evangelista Marcos. Ele falou diferente sobre a preparação e a chegada de Jesus. Eu sou o evangelista Marcos. Eu simbolizo o leão, pois começo meu evangelho com o João Batista no deserto, que clama, brada, ruge como um leão. Quero falar de um Jesus que é rei, o nosso rei. O mistério que enfatizo é o da ressurreição. Jesus venceu a morte e nos convida, assim, a termos coragem, pois vamos a morte também vencer. Acho muito importante, eu gosto de ouvir como e o que essa gente fala de mim. Mateus, Marcos, Lucas e João Evangelista escrevem diferente, mas todos eles estão focados no essencial: eu ser o enviado de Deus para salvar a todos. Achei importante reforçar que João Batista foi crescendo e proclamando uma grande notícia. Depois de mim, vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de desatar os sapatos. Assim, ele deixa claro que o Salvador está para vir, está próxima a sua chegada, e que todos preparem, fiquem vigilantes. Eu sou João Batista, filho de Zacarias e Isabel. Ser filho de Isabel e Zacarias foi para mim um grande desafio. Eu tive que ser paciente, ouvir muitas histórias e aprender como é isso, de como um leão preparar os caminhos para uma pessoa muito mais importante do que eu. Meus pais falavam de Jesus com tanta esperança, amor e confiança que não tinha como não aprender. Ter essa força e coragem para abrir os caminhos de Jesus foram os meus pais que me ensinaram. João Batista clamou no deserto: preparai ao Senhor uma estrada. Eis que o reino de Deus está perto. Escutai, geração transviada. Mudai de vida, mudai. Convertei-vos de coração. Fazei a vontade do Pai. Amai, servi aos irmãos. Fazei a vontade do Pai. Lutai por um mundo de irmãos. Fazei a vontade do Pai. O chão é de todos e o pão. Jesus Cristo, o Filho de Deus, batizado por João no Jordão, inaugura o reino do Pai com este santo solene pregão. Escutai, ó Igreja de Deus, eis o tempo da graça chegou. É o Senhor da justiça que passa. Sua Páscoa entre nós começou.
O Euler pode ler. Evangelho segundo São Marcos. Pregação de João Batista. Princípio da boa nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. Eis que envio o meu anjo diante de ti. Ele preparará o teu caminho. Uma voz clama no deserto: traçai o caminho do Senhor, aplanai as suas veredas. João Batista apareceu no deserto e pregava um batismo de conversão para a remissão dos pecados. E saíam para ir ter com ele toda a Judéia, toda a Jerusalém. E eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João andava vestido de pelo de camelo e trazia um cinto de couro em volta dos rins, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Ele pôs-se a proclamar: depois de mim vem outro mais poderoso do que eu, ante o qual não sou digno de me prostrar para desatar-lhe a correia do calçado. Eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará no Espírito Santo. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. É isso aí. Vocês devem estar pensando que a história está se repetindo. Gente, mas eles vão falar de novo, né? Novamente. Então, quando eu conversava com a tia Eva, que este ano foi a criadora da novena, e ela disse: Meire, eu queria colocar os evangelistas para mostrar os pontos de vista diferentes. Nós temos 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus e João foram discípulos de Jesus. Mateus foi escolhido por Jesus, João, o discípulo amado, né? Aquele ali que sentiu as dores, ficou até o final. Marcos não foi discípulo de Jesus. Marcos conheceu Jesus ainda pequeno, mas ele foi discípulo de Pedro, ele seguiu Pedro. Porque quando Jesus morreu, os apóstolos foram assumindo as igrejas, cada um fazendo o seu, né, o seu melhor. Então, Pedro ficou responsável por todos eles, e aí eles foram tendo, né, eles foram evangelizando, preparando esses caminhos que João Batista tanto falou. Lucas também não foi discípulo de Jesus, né? Nós sabemos que Lucas era médico da época. Lucas escreve Atos dos Apóstolos. Mas, Meire, então por quê? Como? Então, eles relataram a mesma coisa, cada um com um ponto de vista. Cada um querendo. Eles acabam mostrando a mesma coisa, mas cada um do seu jeito. Não é lindo isso? É nós aqui. Olha para você ver. Nós estamos todos aqui hoje, mas cada um pensa de um jeito. Cada um tem um jeito. Cada um tem a sua forma. Vamos pensar, vamos analisar. Eu posso viver o mesmo problema que a Viviane, mas sentir de forma diferente. Ela vai ter uma percepção, eu vou ter outra. Ela vai ter uma visão, eu vou ter outra. E é isso que eles, no fundo, queriam mostrar. Porque eles escrevem os evangelhos também em épocas diferentes. Isso também é importante. Para a gente saber e entender que essa história, ela não veio para morrer. Ela veio para ficar. E isso, minha gente, hoje, nós vamos trazer essas diferenças para nós hoje, para a nossa vida.
tudo que nós temos que fazer todos os dias é lidar com as diferenças. É muito difícil. Quando a gente encontra alguém que tem uma certa afinidade, que pensa igual a você, a gente tende a ficar mais amigo, não é assim? Pois a gente pensa mais igual, a gente vai ali naquele jeitinho e a gente vai crescendo um com o outro. Quando aparece alguém que tem um jeito diferente ou pensa diferente, a gente tenta a deixar um pouquinho de lado. Eu diria que isto é sabedoria, porque eu preciso respeitar. Eu não posso sair brigando com todo mundo porque pensa diferente de mim. Não é verdade? Olha dentro da sua casa, vê se você tem filhos iguais. Não tem. Eles agem e pensam diferente. E é essa luta aí do conviver, do aprender com cada um, com as suas diferenças, é que é bom eu pensar que vai me fazer crescer mais. Quanto mais eu respeitar o jeito do outro pensar, mais eu cresço. Difícil pensar assim, né? Às vezes nós temos dificuldade de alinharmos ao nosso redor aquilo que nos pertence. Às vezes, eu quero ser dona de tudo, eu quero ditar tudo, eu quero falar de tudo, eu quero ser entendida de tudo, eu quero ditar as regras, e eu esqueço que não era assim. É só aqui, no meu espaço, que eu posso ditar as regras. Eu não posso ditar o do outro. E quando eu perco essa sensibilidade, essa falta de respeito, eu crio climas, eu crio mal-entendidos, porque eu não sei respeitar. E é muito difícil criar um filho, porque você precisa o tempo todo entrar no mundo dele, naquilo que ele pensa, no jeitinho que ele vê, da forma que ele está ali captando as coisas. E você tem que tomar muito cuidado para você não paralisá-lo naquilo que é o dom dele. E você precisa fazer o quê? Motivar a ele a crescer. E é isso que é um bom exercício para quando a gente começa esse caminho da evangelização. Sabia? Quando a gente começa a aprender as coisas da palavra de Deus, quando a gente começa a entender como é que Jesus colocou ali cada um no seu lugar, mas cada um com o seu jeito, sem tirar, mas informando, fazendo ele crescer. Jesus queria que ele se destacasse do jeito que ele é. E é isso que é bonito. Eu preciso que cada um aqui com seu jeitinho se destaque. Uns têm o dom para falar, outros têm dom para escrever, outros têm dom para criar. Tá vendo? E tudo, no fundo, é tão importante porque quando une é muito bonito. Mas eu tenho dificuldade de respeitar. Não entra, tem pessoas que não entra a palavra respeito. Tem pessoas que não conseguem imaginar. Peraí, eu não sou dona daquele ser. Eu só estou no mesmo momento que. E hoje eu quero trazer isso para o casal. Porque a maior dificuldade que os casais têm é esse respeito mútuo, né? De saber, peraí, ela não é minha, peraí, ele não é meu. Ele é um ser especial que está caminhando comigo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado para eu não estar tirando o direito dele. Tem pessoas que acham que, dando tudo na mão, né? Eu faço isso, eu faço aquilo, estou ajudando. Você pode estar mobilizando a sua esposa.
não deixando ela exercer a função que é dela dentro da casa. Ela precisa sentir dona da casa. A função dela é essa. Ela precisa sentir dona do espaço dela. Mas as tarefas podem ser divididas sem problema algum. Mas esposas, os homens precisam sentir o homem da casa, o líder. Ele pode dividir com você uma opinião. Vocês podem chegar num acordo junto, mas quem tem que fazer a ação é ele. Então, quando eu tiro essas coisas do lugar, eu tiro o respeito, eu quero ser o homem, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, é eu que comando, é eu que mando tudo. Eu acabo fazendo uma bagunça, em vez de arrumar. Eu ficava aqui pensando, você já pensou se os apóstolos pensassem assim, não, quem conviveu com Jesus foi eu, quem tem direito de escrever o evangelho sou eu. Não teria lugar para Lucas nem para Marcos. Mas a regra não era essa. A regra não é essa. Quem chega primeiro, ou quem participou, ou quem viveu. Não é essa, é quem tem o dom. Essa deveria ser a nossa regra em casa. Eu costumo dizer que o respeito é tudo. O respeito, ele é tão importante quanto o diálogo, quanto o amor, quanto o perdão. Eu sinto no direito de chegar e sair invadindo a privacidade das pessoas, achando que eu sou bem-vinda sempre. Eu chego dando opinião, eu chego falando, eu chego criticando, eu chego avaliando. Espera aí, mas é a sua casa? Tem pessoas que têm dificuldade na palavra respeito. Eles perderam o senso de até onde eles podem ir. Eles perderam, digamos assim, sabe? Eu preciso deixar os meus filhos tomarem atitude. Eu preciso deixar que elas avancem. Isso é para minha maturidade. Isso é para o meu desapego delas. Porque da mesma forma que eu tive a oportunidade de ter a minha família, elas também têm. E eu nada posso fazer. A não ser torcer, abençoar, rezar. Então, às vezes, a maioria dos nossos problemas são criados por nós mesmos. Porque, em momento algum, eu investi em mim para tentar melhorar. Para saber, peraí, eu estou errando porque não está bom. Tem algum lugar errado. Olha, gente, o diálogo salva casamentos, o diálogo salva famílias. Tanto quanto o amor. Tem mulheres que sofrem, que adoecem, porque não tem diálogo em casa. Porque o marido nunca perguntou, qual é o seu sonho? Por que você está triste? O que foi que deu errado? O que foi que eu fiz? Às vezes a gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para o principal, que é ele que está ali, vivendo com você do lado. É ela que está ali. Às vezes eu dou tanto valor a tantas coisas, mas eu esqueço, peraí, será que eu posso fazer o melhor para ela? É ela que está do meu lado. É ela que está caminhando comigo.
Vamos sonhar juntos. Vamos esperar juntos. Vamos lutar juntos. Mas, infelizmente, tem casamentos que não seguem essa rotina. Eu queria dar hoje uma opinião, com todo respeito a todos os casais, mas não deixe que ninguém resolva os seus problemas. Ninguém resolva você e a sua esposa. É vocês dois que têm que chegar num acordo, é vocês dois que têm que resolver os problemas. É assim que a gente começa a evangelizar. Proporcionando às pessoas que convivem com a gente um lar abençoado. Um lar onde eu sei que eu não penso igual a você, eu não almejo as mesmas coisas que você, mas eu te entendo. Porque nós somos diferentes. E é isso que nós vamos ver daqui para frente. Como que cada um foi relatando a mesma história de formas diferentes, com visões diferentes, mas contando a mesma história. É isso que nós precisamos aprender com a nossa vida. Eu não preciso fazer a mesma história que a minha mãe e o meu pai, que meu avô e minha avó. Eu tenho que fazer a minha história. E minhas filhas não têm que fazer a minha história. Elas têm que fazer a delas. Porque é assim. É uma hierarquia que uma coisa vai completando a outra. E eu vou crescendo. Hoje, quando eu converso com as meninas, e elas estão aí, podem falar, tem um monte de coisa que eu não sei fazer mais, gente. Eu falo, gente, mas eu estou muito atrasada. Quem diria? A mãe que ensinou tudo hoje não sabe. Não sei um monte de coisa. É a vida. É a evolução. É o crescimento. Faz parte. Então, permita aprender com aquele que está ao seu lado. Permita fazer esse trabalhinho de mudar aqui dentro. Eu preciso respeitá-lo, mas eu não preciso deixar de fazer o que eu gosto e o que eu quero. Desde que eu não esteja fazendo errado. Mas eu não preciso. Ache o seu espaço, ache o seu lugar, que eu acredito que você tomando essa primeira atitude, todos vão achar os seus. Basta o primeiro respeitar. Saber calar na hora certa e falar na hora certa. Eu amei e eu amo ver o Marcos, que não conviveu com Jesus e viu que era pequenininho, e seguir as trilhas, caminhar, aprender com Pedro, que foi o discípulo, e um dia ele ser para nós o que vem falar de Jesus. Isso significa que você também pode ser um evangelista, que você também pode abrir esse espaço para os outros. Basta você querer. João Batista começou. Vamos nós continuarmos esse caminho do bem? Vamos nós pregarmos para os nossos as coisas boas, as coisas do bem? É isso aí. Amém? Amém, amém. Perfeito, Meirinha. Amém. Como sempre. Perfeito. Parabéns, Meirinha, parabéns. Obrigada, Denise. Vamos, Denise, fala para a gente um pouco hoje. Meirinha, eu ainda não estou pronunciando bem as palavras. Então, parabéns, você falou tudo, tá?
Tá bem. Obrigada por estar participando. De nada. Vamos mais alguém? Ô, gente, vou falar um pouquinho aqui, eu Didi. Didi, fala pra nós. Nós temos em nossas mãos aqui a palavra de Deus, que é um grande tesouro. Isso nós estamos descobrindo dia a dia. Não tem tesouro maior do que isso. Isso é maior do que qualquer mega-sena, qualquer loteria da vida. É um tesouro imenso. Então, uma frase que eu vi aqui que eu achei muito bonita. Ontem eu falei uma, hoje eu vou falar outra. O meu coração é o teu altar. Eu quero ajudar e ser ajudado. Olha que frase bonita. O meu coração é o teu altar. Eu quero ajudar e ser ajudado. Todos nós queremos ajudar e tem hora que a gente precisa de uma ajuda também. Você imagina que coisa bonita? Meu coração é o teu altar. Acho que matou 2 coelhos com uma paulada só aqui. Foi bem arrematado. Então, a palavra de Deus é gigantesca. Muita gente chega perto de mim e fala, Edmilson, eu leio lá o Evangelho, mas eu não costumo entender. O caso é você se ambientar com ele. Então, a partir do momento que você ambienta com a palavra de Deus, fica muito mais fácil. Aí eu falo com a pessoa assim, nunca procura ler sozinho. Sempre tem alguém que você pode trocar uma ideia, você pensa de um jeito, a pessoa pensa do outro. Eu, há tempos atrás, quando eu participava do Terço dos Homens, eu fui no presídio, eu rezava o terço lá no presídio com os detentos. Aí, rezei um dia lá com umas 6 pessoas só. Porque eles mandavam as pessoas que eles achavam que podia mandar, não é a gente que escolhia, não. Até um dia a Tieta falou, Edmilson, Didi, tem alguém de Polaca que foi preso, se você vê, Tieta, mas se você vê, você põe aí para rezar com vocês. Eu cheguei lá, não consegui ver essa pessoa lá, não. Aí nós rezamos o terço lá, chegou no final, um detento deu sinal para mim chegar até ele, eu cheguei, eu posso te falar uma coisa? Pode. Você não vai ficar bravo comigo, não? Não, de maneira nenhuma, Tem alguém aqui dentro tentando me matar. Falei, nossa senhora, o que o homem foi falar comigo? Tem alguém aqui dentro tentando me matar. Eu vim aqui para trazer a palavra de Deus, mas eu não posso aí te ajudar do modo que você está pensando. Eu vou te dar uma ideia. Pode? Pode, é o que eu estou precisando. Na hora que você estiver fazendo a sua oração, reza para você e reza para ele. E se você tiver a oportunidade de chamar ele para rezar com você, reza junto com ele. É uma pessoa que está precisando de oração. Ele está precisando de Deus. Ele olhou para mim e falou comigo, não é que você me deu uma ideia boa? Então, não fica tão triste, não. Você vai trazer ele para o seu lado, que é o lado de Deus. Ele deu um sorriso para mim, mas semana seguinte, quando eu voltei para rezar lá, já não mandou esse rapaz mais, porque eu não mando a mesma pessoa. Eu torci para ele estar no meio de nós, mas não vi ele mais lá. Então, o meu coração é teu altar. Eu quero ajudar e ser ajudado. Então, a gente ajuda alguns e quer a ajuda de outros também, tá bom? Amém, amém? Amém. Eu quero participar. O Didi falou aí da dificuldade que as pessoas sentem em entender a palavra de Deus, né, a Bíblia. Eu acho que, pelo menos nessa novena, nós aprendemos aqui uma coisa bem importante. Como é que cada um deles começa o seu evangelho? O Mateus começa com a genealogia de Jesus. O Marcos vai começar com João Batista no deserto. O leão, né? Está no deserto clamando. O Lucas vai começar com Zacarias no templo. Por isso é o sacrifício. Por isso ele é conhecido como touro. É o sacrifício, é o bezerro, né, que se oferece em sacrifício. Olha, vamos guardar.
Mateus começa com a genealogia de Jesus, o Marcos começa com João Batista clamando no deserto, o Lucas começa com Zacarias no templo rezando, e o anjo vai lá conversar com ele, né? Ele vai ficar mudo. E o João Batista, que vai ser o Tunico, né? Que é o último dia da novena, já fala, começa com a palavra. A palavra era Deus, e essa palavra veio aqui morar conosco. Então, pelo menos guardar isso, eu acho que já é muito importante. Como é que cada um começa o seu evangelho? O Tonico vai ser João Batista, não é João Evangelista, não João Batista. João Evangelista. O quarto é o último dia do novena. Então, guardando isso nessa novena, eu já acho que, vendo essas diferenças aí, eu acho que já ajuda, né, a entender por que Mateus preocupa, fala muito de José, fala muito do humano, né, da encarnação de Jesus. Por quê? Porque ele tem a preocupação dele é com o humano, mostrar para nós que Jesus veio de uma mulher, que Jesus teve família, que Jesus teve avós, que Jesus teve pais. Isso é Mateus. O Marcos não tem essa preocupação. O Marcos é falar muito que houve preparação para o caminho para a vinda desse Jesus. Por isso ele vai falar do João Batista. Né? O evangelista, ele vai falar do João Batista no deserto. Acho que guardando essas diferenças que a Meirinha, né, acentuou aí, né? E o Lucas já começa o evangelho dele com o Zacarias, mas de uma forma diferente. Não é clamando no deserto, não. Zacarias está no templo rezando, fazendo o seu sacrifício, e veio o anjo Gabriel dizer para ele que vai ser pai. Ele assusta, não acredita e fica mudo. Esse já é o Lucas. E o João, no princípio era a palavra, e a palavra era Deus, e essa palavra veio morar conosco. Por isso que ele é chamado de águia. Ele que voa, né, que já vem direto. Obrigada, gente, valeu, é isso aí. Mais alguém? Ô, Meirinha, eu quero complementar o que todo mundo está falando. Uhum. Eu tenho uma frase que, assim, o óbvio não é óbvio. O que isso significa? É óbvio que a Meirinha sabe que está me magoando. É óbvio que a Meirinha sabe que isso... Não é possível que a Meirinha... Isso passa dentro da mente da gente. Não é possível que a Meirinha não sabe que isso não está legal. Então, eu falo que essa novena desse ano, a gente vai andando aqui no processo, e a palavra que vai ficando forte para mim é comunicação. Então, a tia Eva acabou de comunicar para nós, nos catequizar, que nem diz o Hector, que existe 4 formas de comunicação de como chegou Jesus em nossas vidas. Todas essas formas de comunicação, não existe melhor ou pior, certo ou errado, existe ponto de vista. E o óbvio é o quê? Cada um vivenciou e experienciou a vida de Jesus Cristo de uma determinada forma. E isso acontece na nossa vida. A gente, às vezes, vai no cinema, assiste um filme, cada um de nós saímos de lá com uma lição e com um ponto de vista muito particular. Isso não significa que qualquer um desses, né, desse pessoal que escreveu, desses evangelistas, um é melhor do que o outro. Um se destaca mais do que o outro. Cada um tem um dom e cada um vai... Aí a Meirinha na pregação falou lá no início. E cada um de nós que está aqui vai se identificar com um deles, porque está tocando a minha forma de comunicação. Então, o casal, todo mundo entender isso, ajuda bastante a solucionar algumas coisas que, às vezes, a gente não está entendendo do comunicar para o outro. E, para finalizar, assim, falando de linguagem de amor, da forma como a gente se comunica, que é o que a Bíblia está falando, e como vai chegar, a minha necessidade não é igual à necessidade da Meirinha. Talvez eu tenha necessidade de um abraço, e isso, para mim, é a coisa mais importante.
Mas talvez a minha necessidade não seja um abraço, a minha necessidade seja que você lave uma louça para mim. Aí eu vou me sentir amada. A minha necessidade é que você me mande bom dia todos os dias. Então, a gente precisa dar para o outro também, numa comunicação, a necessidade do outro. Só que eu só vou saber a necessidade do outro se eu perguntar genuinamente para o outro qual é a necessidade dele e entregar a necessidade dele. Eu tenho aqui uma frase que ele se continua, fala, eu conheço meu eleitorado, isso daqui, ó, não é legal, fulano, isso aqui não faz a mínima graça para o final, né? Então o Eric vai ter a linguagem dele, a Audrey, se eu quero comunicar algo para ela é de um jeito, para o meu pai é de outro, porque a necessidade dessas pessoas são diferentes dentro da minha vida, então eu acho que essa é uma outra coisa. Boa noite. É isso aí, bebê. Comunicação é tudo. Ouvi, aproveita que você está no pedaço, então, e bora para casa? Bora para casa. Primeiro eu quero saber quem fez o para casa de ontem, rezou o seu Pai Nosso e a sua Ave Maria para os seus filhos. Lembrou dessa atividade muito boa. Olha... Adoro vocês, gente, vocês são muito aplicados. Ô, sala boa é essa, viu? Entende bem a comunicação da gente. Para a gente aumentar um pouquinho mais a nossa intimidade com Deus, a nossa intimidade com a nossa família, a nossa intimidade com essa comunicação, a lição de casa de vocês vai ser perguntar para a pessoa que convive na sua casa o que ela gosta como linguagem de amor. Para você, o que te deixa feliz? E você me faz... Qual é o gesto singelo que eu posso fazer que você veja em mim que eu estou te amando? Então, cada um pergunta aí para os seus, para as suas esposas, para os seus filhos, e veja o que eles respondam para você, para ver se o que você está fazendo é uma oportunidade da gente estar revendo e pensar, poxa, eu não sabia que a pessoa gostava de tal coisa. Vai ser essa a lição de casa aí para o dia de amanhã. Pode finalizar, Mirinha. E só para explicar, gente, eu coloquei a música no início que o Wanderson, Wagner. Wagner, que o Wagner tinha feito, porque eu achei que ficou muito bonito, e como a novena está sendo gravada, eu acho que o talento e o dom das pessoas tem que estar gravado para que outras pessoas possam assistir. Então, por isso que eu combinei com a Liette, que eu achava que era de bom tom colocar isso hoje no início, tá bom, gente? Só para dar uma explicação. Amém! Amém, amém, amém. Amanhã, segundona. Não abriu, não. Caminho Abri, amém. Pode falar que tá aberto. Tá aberto aqui o microfone? Pode falar. Deixa eu abrir a câmera. Pronto, abri. Pode falar, tá aberto. Ele quer falar, Vi? Não. O Lulu quer falar. Não, quero falar, não. A Adelaide fala muito. Ele falou, tá aberto. Não, a aqui. Adelaide fica demais. Demora tem que falar menos. Então vamos lá, termina aí. Bora! Então vamos rezar um Pai Nosso em agradecimento por mais esse dia de aprendizado, por mais essa oportunidade de estarmos juntos em oração pelos nossos, né? E pelo nosso crescimento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e sempre vamos estar reunidos em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite, galera. Obrigada.